merecia muito mais do que o nome que se deu ao elevador, merecia uma estátua pela grandiosidade do seu pensamento e das suas ideias. Hoje, os moradores de Salvador gastam 5 centavos para chegar em poucos segundos até a Cidade Alta, sem imaginar que aqui está enterrada toda a fortuna de um dos homens mais visionários de sua época. Logo na saída do elevador Lacerda está um dos locais mais famosos de Salvador, o Mercado Modelo. Nós estamos no Mercado Modelo, é um dos principais pontos turísticos da cidade de Salvador. É o terceiro monumento mais visto no Brasil, perdendo só para o Pão de Açúcar e o Cristo Redentor. Este prédio era uma antiga alfândega, a terceira que a cidade teve. Mas antes dele, ao lado dele, existia um mercado que foi construído no começo do século XX, quando da realização das obras do porto. Era um mercado com uma estrutura metálica importada da França e que funcionou durante um período muito grande. Sofreu alguns incêndios, 3 pelo menos, e o Mercado Modelo era um dos poucos mercados existentes na cidade de Salvador e grande parte da população se abastecia nele. Mas naturalmente sujava e criava alguns incômodos para a população, de comerciantes, vizinhos e tudo mais. Em uma madrugada de agosto de 1969, um incêndio sem precedentes atingiu o prédio do Mercado Modelo de Salvador. As chamas eram tão altas que podiam ser vistas a quilômetros de distância. Mas, até hoje, permanece um mistério sobre esse acontecimento. Houve muitas suspeições. Primeiro porque havia necessidade de fazer uma ligação entre uma avenida de contorno que acabava de se fazer e a Avenida da França, que seguia o cais. E, inclusive, isso foi objeto de cogitação, de se fazer um novo mercado, coisa que vale. Aparentemente, houve uma série de fatores que resultaram nesse incêndio. Na época, o incêndio levantou suspeitas entre os comerciantes. A prefeitura, então, tentou usar um curto-circuito como justificativa para o acidente. Mas logo foi comprovado que as instalações elétricas tinham sido recentemente substituídas. Quando esse mercado pegou fogo, a prefeitura decidiu que não iria mais reconstruir o mercado naquele local e resolve transferir para este atual prédio, que era uma antiga alfândega. As autoridades, a prefeitura, o governo do estado e o governo federal se empenharam em recuperar o Mercado Modelo, já que o prédio foi completamente destruído e precisou ser derrubado. Então, se aproveitou o prédio da alfândega, esse que nós estamos agora. Ele já estava há 12 anos abandonado. Quando foi reaberto, o Mercado Modelo havia mudado completamente de função. Foi feita uma reforma de 2 anos para adaptar o prédio que por muitos anos se viu como alfândega para a cidade de Salvador a um centro comercial. A partir de 1971, o Mercado Modelo ele iria exclusivamente vender só lembranças da Bahia. Não iriam vender mais gêneros alimentícios, porque estava surgindo os supermercados, a Ceasa, que era um ponto de venda de frutas, legumes, produtos, gêneros alimentícios em geral. O novo prédio do Mercado Modelo tinha seus próprios mistérios. Túneis subterrâneos que até hoje levantam polêmicas entre restauradores e supersticiosos. Quando o prédio da alfândega ele foi construído, foi feito um armazém subterrâneo. Esse armazém era para armazenar vinhos e produtos perecíveis. Nós estamos no subsolo da antiga alfândega. Aqui provavelmente era onde se guardava, inclusive encontramos vestígios, vinhos e produtos perecíveis ao calor, não é? Muitos afirmam, muitos dizem que ali abrigava escravos e que eles ficavam ali até ser liberados para as fazendas no recôncavo baiano. E algumas pessoas, as pessoas mais antigas, dizem que à noite, os vigias, principalmente os vigias, houve coisas caindo dentro do mercado, correntes batendo na parede, batendo nas águas, nas escadas do subsolo. Mas são lendas, são histórias que a gente não tem uma comprovação
formal, mas são histórias contadas pelo povo e a gente não deve deixar de ouvi-las. Mas não é com verdade, coisa que se divulga, que aqui eram mantidos escravos, presos, isso não há nenhuma indicação nesse sentido. Na restauração procuramos valorizar exatamente essa visão do sistema construtivo, que são abóbadas e arcos, que se refletem na água e produzem uma imagem espectral simétrica do que tem em cima. São esses produtos e muito mais, são 25 mil itens que se vendem no Mercado Modelo, nas 263 boxes que nós temos aqui. Então o Mercado Modelo é famoso na cidade porque ele é um centro de venda de artesanato. Não só de artesanato da terra, da Bahia, mas também de todo o Nordeste. E aqui as pessoas vêm para comprar, porque sabem que aqui vai encontrar o produto que ela quer. No próximo bloco, vamos revelar as origens de uma das mais famosas invenções baianas, o trio elétrico. E mais, vamos conhecer a história de uma das mulheres mais famosas de Salvador, a Mãe Menininha do Gantuá. Essa praça homenageia Castro Alves, um dos mais importantes poetas de Salvador. Castro Alves escreveu: "A praça é do povo como o céu é do condor". Mas quem entregou essa praça aqui às multidões não foi o famoso poeta, e sim dois músicos, Dodô e Osmar. Estamos na Praça Castro Alves, que durante muitas décadas foi o centro do Carnaval de Salvador. Por aqui passavam todos os blocos, todas as batucadas, todos os cordões. E a partir dos anos 70, 80, até os anos 90, o encerramento do Carnaval era aqui na Praça Castro Alves, até a quarta-feira de madrugada. Todo mundo que estava disperso em outras avenidas, em outras praças, vinha para cá, né? E um dos espetáculos mais bonitos era ver o sol descer nessa direção, de forma que ficasse praticamente na mão do poeta. Os músicos Dodô e Osmar foram responsáveis por levar o carnaval para as ruas de Salvador. A dupla começou nos anos 40, tocando em bailes fechados e acabou inventando um som capaz de mobilizar multidões nas ruas. Dodô e Osmar têm uma importância fundamental na história do Carnaval de Salvador. Dodô era eletrotécnico, consertava aparelhos eletrônicos, alto-falantes, rádios, vitrolas, coisas assim. Osmar trabalhava com peças de metal sob encomenda. Então os dois saberes juntos confluíram na produção de um tipo de som especificamente montado para o carnaval. Antenados nas novidades tecnológicas que surgiam, os músicos procuravam soluções para amplificar o som de seus instrumentos. Uma das coisas mais interessantes dessa história, no seu início, foi que eles precisavam produzir um instrumento que não desse microfonia na hora do cortejo, no carnaval. Então eles experimentaram várias vezes até descobrir que o cepo maciço da guitarra não produzia microfonia, não produzia distorção, como hoje se diz. E assim eles foram experimentando até chegar a um tipo de uma guitarra, pequena, que tinha as mesmas 4 cordas, o bandolim, né, e que tinha um som, né, ideal para ser amplificado naquele tipo de alto-falante chamado corneta mamão, né, a partir do trio elétrico. Eles, na época que eles foram para comprar esse instrumento, eles disseram assim: poxa, vamos quebrar o nosso, né? Vamos fazer um instrumento, vamos fazer esse instrumento maciço, como tal, né? Tanto é que eles fazem um formato todo de um pau, é tudo assim, né? E disseram assim: vamos quebrar nosso instrumento e a gente tirar só o braço e botar nesse pedaço de pau, jacarandá da Bahia, né? E aí disse: poxa, mas se não der certo, nós vamos perder nossos instrumentos, né? Aí disse assim: não, vamos na loja comprar. Quando chegaram lá, aí olhou e disse assim: eu queria testar um cavaquinho, que ele queria o braço do cavaquinho, né? Trouxe, testou, aí, poxa,